da cidade. Esse é o homem que sabe de tudo. Dário de Paula. Para começo de conversa, foi sepultado na tarde passada no Portal da Saudade o corpo do ex-prefeito de Volta Redonda, Dr. Marino Klinger Toledo Neto. Ele morreu no hospital da Unimed na madrugada de ontem, em consequência da falência de múltiplos órgãos. Dr. Klinger tinha 88 anos e lutava contra um câncer há alguns anos. O prefeito Antônio Francisco Neto decretou luto oficial no município por 3 dias. Dr. Klinger, pediatra, também foi vereador e deputado federal. Na política, ocupou os cargos de subsecretário estadual de Agricultura e coordenador estadual das Ciretrans. Marino Klinger Toledo Neto nasceu em 16 de outubro de 1933, em Reduto, distrito de Manhuaçu, na Zona da Mata de Minas Gerais. Era filho de Mário Ferreira Neto e dona Beraniza. A família, o casal, 4 filhos e 2 sobrinhos, se mudou para a região em fevereiro de 1943. Klinger tinha 10 anos quando chegou à Volta Redonda. Seu Mário veio antes. No semestre anterior, conheceram então o distrito de Barra Mansa, que abrigava a ainda em construção Companhia Siderúrgica Nacional. Gostou e abriu uma farmácia numa loja alugada na Avenida Amaral Peixoto, no centro do distrito. Em Volta Redonda, Klinger estudou no Grupo Escolar Barão de Mauá e no Colégio Macedo Soares. Em Barra Mansa, estudou no Colégio Verbo Divino. Depois foi para Juiz de Fora estudar na Academia de Comércio e, em seguida, no Colégio Arnaldo, em Belo Horizonte. Seu sonho era ser médico, mas, para chegar à Faculdade de Medicina, fez vestibular mais de uma vez. Antes, iniciou a Faculdade de Farmácia em Niterói, antiga capital do estado do Rio. Seu sonho de se tornar médico se concretizou quando ele passou no vestibular da Escola de Ciências Médicas no Rio. Especializou-se em pediatria. Já formado, em 1965, retornou para Volta Redonda. Ele se casara com uma mineirinha de Juiz de Fora que conheceu na Faculdade de Farmácia. Voltou para a cidade casado com Adileia Barcelos Neto e já com as 2 filhas, Marta e Miriam. Em Volta Redonda nasceu Márcio, o 3º filho do casal. Dr. Klinger sempre gostou de política, como observou no livro A Volta Redonda que eu vivi, lançado no ano passado, com redação do professor Elson Sepúlveda. Ele diz no livro: da minha parte, observava a política, assim, meio de viés, de rabo de olho. Nos tempos da faculdade no Rio, antigo Distrito Federal, ele acompanhava as sessões do Congresso Nacional e assistia aos discursos de grandes oradores da época de Getúlio Vargas. O pai de Klinger foi vereador em Barra Mansa e, após a emancipação, seu irmão, Fernando Mário Neto, se elegeu também vereador em Volta Redonda. Klinger entrou na política partidária no PDT de Leonel Brizola e, em 1982, recebeu uma enxurrada de 6.988 votos para vereador, a maior votação já obtida por um candidato à Câmara de Volta Redonda. Exerceu o cargo por 2 anos, entre 1983 e 1985, quando disputou e ganhou pelo mesmo partido a eleição de prefeito. Esta foi a primeira eleição que a cidade teve depois de deixar de ser área de segurança nacional. Nesta condição, na ditadura militar, os prefeitos eram indicados pelo governador do estado e, posteriormente, pelo presidente da República. Na eleição para prefeito pelo PDT, Dr. Klinger recebeu o apoio do MIDE, Movimento Independente Democrático, uma dissidência do grupo do Dr. Nelson Gonçalves, que era o mais forte candidato. Klinger obteve 37.846 votos contra 35.921 de Nelson Gonçalves, o segundo colocado.
Seu governo foi marcado por 3 episódios históricos: a ocupação da Divinéia, que viria a se tornar o bairro Padre Josimo de hoje. Ele sofreu um pedido de impeachment, do qual escapou por um voto. E já no fim do mandato, a greve na CSN em 1988, que causou uma convulsão nacional com a morte de 3 operários depois que o exército invadiu a usina de Volta Redonda, ocupada pelos grevistas liderados por José Juarez Antunes, quando o país ainda respirava os primeiros ventos da redemocratização. No livro lançado no fim do ano, ele lembra a decepção com Juarez Antunes e conta: à tarde, eu me encontrava no bairro Água Limpa quando soube da morte de William Valmir Barroso. Lembrei-me da reunião no escritório central dias antes com o Dr. Juvenal Osório, presidente da CSN, diretores e o bispo Dom Valdir Calheiros. Dr. Juvenal disse que a CSN atenderia às reivindicações, inclusive o turno de 6 horas. Não haveria discussão. Tudo fora decidido e concedido. Klinger comenta no livro: o pior poderia ter sido evitado. No elevador, perguntei ao Juarez: a greve vai terminar hoje? E ele respondeu: Klinger, a greve não pode terminar de repente. Tem que ser devagar. Lá em frente ao escritório central, uma multidão aguardava a decisão. Juarez tergiversou. Nada tinha sido resolvido. O impasse continuava. O exército invadiu a usina para desocupá-la. As mortes poderiam ter sido evitadas. Foi o saldo negativo de uma vitória antes alcançada. Burrice ou estupidez? Pergunta. E em seguida conclui no livro: estive à frente da prefeitura por 1.095 dias e a cidade pôde contabilizar exatas 291 obras. Vale dizer que alcancei a média de uma obra a 4 dias. Fiz um governo participativo, solidário, sem demagogia de realizações e dentro das possibilidades das finanças públicas. Avaliou ele no livro A Volta Redonda que Vivi. Dr. Klinger encerrou sua carreira política como deputado federal entre 1991 e 1995. Seu nome entra para a história da cidade de Volta Redonda como um homem honrado, honesto, trabalhador, um pediatra amado por chefes de família que o procuravam nos momentos angustiantes em que havia uma criança doente. Com paciência e competência, Dr. Klinger dedicava sua atenção aos pequenos em busca da cura. Sintonia do Vale, 98,9 FM. Programa Dário de Paula, a verdade acima de tudo. A notícia, a entrevista, a reportagem, o comentário em cima do fato. Programa Dário de Paula. Alô, você